7 de março de 2013. Corinthians perde do Tijuana e torcida vê Timão dar adeus a uma invencibilidade de 16 jogos na Libertadores. Jogadores do Palmeiras desembarcam em São Paulo lamentando a derrota para o Tigre com um gol aos 49 minutos do segundo tempo. Com Fabrício no lugar de Denilson, o São Paulo está pronto para enfrentar o Arsenal da Argentina daqui a pouco no Pacaembu. Abel Braga lamenta empate do Fluminense com o Huachipato no Engenhão. Fica o sentimento de derrota. Então, claro, a decepção é de todo mundo. Nossa e principalmente do torcedor. E mais, Atlético Mineiro quer vitória contra o The Strongest para manter invencibilidade e praticamente garantir vaga na próxima fase da competição. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite. Ontem o Palmeiras perdeu por 1-0 para o Tigre, na Argentina. O resultado deixou o Verdão em terceiro lugar no Grupo 2. Mais sobre esse jogo a gente vê daqui a pouquinho. Hoje, enquanto o elenco se preparava para embarcar de volta ao Brasil, integrantes da torcida Mancha Verde foram cobrar os atletas, principalmente Wesley e Valdívia. E as partes acabaram entrando em conflito. Sobrou para o goleiro Fernando Praz, que foi atingido por estilhaços de uma xícara e teve que levar 3 pontos na cabeça. Ele só voltou para o Brasil agora, no final da tarde, porque ele ficou na Argentina para prestar depoimento. 2 integrantes da torcida ainda estão presos. Luiz Henrique Gurian foi ao aeroporto de Cumbica, mas os jogadores saíram sem falar com a imprensa. Ok, o desembarque do Palmeiras estava previsto aqui para o Aeroporto Internacional André Franco Montoro, em Guarulhos, o de Cumbica, para as 13h40. O desembarque ocorreu, mas não saída de jogadores pelo portão convencional. E veio um representante da imprensa do aeroporto para explicar por que houve essa mudança de planos para o Palmeiras. Mas já desembarcaram. Tá. Eles vão pegar o ônibus, aí eu não sei se eles vão direto para o clube, sem treinamento. Eu não sei para onde eles vão sair, eu não posso informar para onde eles vão sair. Mas o ônibus sai direto. Foi um pedido do Palmeiras? Foi uma solicitação da diretoria. Para o esquema de segurança. Pediu agora ou pediu já algo? Na hora que pediu, eu não sei. Eu tive acesso às informações da segurança do aeroporto agora. O senhor tem de informação em termos de polícia, tanto da Federal como da Civil aqui de Guarulhos? Isso vocês têm que ver isso diretamente com a polícia. Os senhores não têm nenhuma... Eu posso falar pelo aeroporto de Guarulhos. As informações que provocaram todas essas alterações dão conta de que um grupo de torcedores no Aeroporto Internacional de Ezeiza, ainda na Argentina, acabaram partindo para a agressão em cima de jogadores do Palmeiras, que Fernando Praz, inclusive, teria sofrido um corte na orelha. Nada disso pode ser constatado, porque, como os senhores ouviram, o desembarque aconteceu por um outro lado aqui em Cumbica. Agora, o Palmeiras vai dar mais explicações a respeito desses acontecimentos. E, baseando-se pelo que aconteceu com o Corinthians e outras equipes na Copa Libertadores da América, algum tipo de punição mais pesada, a direção do Palmeiras também espera. Imagem José da Silva, Ricardo Baldini, Luiz Henrique Gurian, desembarque do Palmeiras no aeroporto de Cumbica para a TV Gazeta. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Hoje à tarde o presidente Paulo Nobre convocou uma entrevista coletiva para falar sobre o tema. Mais um tema lamentável no futebol brasileiro. Ele pegou pesado, inclusive, com os torcedores, fez críticas severas e você vai acompanhar dessa entrevista coletiva ainda hoje no Gazeta Esportiva. É uma pena que mais uma vez a gente tenha que falar do comportamento desses vândalos. A gente pode chamar de torcedor. São vândalos primitivos, que acham que tem que aparecer agredindo, ameaçando, usando a truculência para se fazer alguém. É lamentável que isso ocorra. E só ocorre porque existe no Brasil uma impunidade muito grande. Tanto que a gente só vê esses torcedores presos na Bolívia, no Paraguai e agora na Argentina. Você tem 2 torcedores presos na Argentina. Aqui eu já vi torcedor, membro de torcida organizada, dar um soco na cara do outro na frente da polícia e não acontecer nada. Quer dizer, lá fora do país pelo menos a lei tem prevalecido. E que assim seja. A única maneira de você contornar isso é prendendo esses vândalos que confundem a paixão pelo futebol com um meio de extravasar a violência e a falta de civilidade. Oscar Roberto Godoy, boa noite.
Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na programação da Gazeta. A realidade é essa, mas isso só acontece porque esses mesmos indivíduos são usados até pelos diretores quando interessam aos diretores. Quando interessa aos diretores fazer oposição ao comando, não é? Quando interessa aos diretores pressionar os jogadores indiretamente, usam esses vândalos. Portanto, eles só existem porque eles são apoiados, em algum momento, incentivados e ajudados até financeiramente por quem comanda, por quem está no comando. Se você me permite só fazer um adendo, Godoy, num passado não muito distante, membros de organizada viajavam no mesmo voo que os jogadores, usando os mesmos uniformes dos jogadores e intimidando o atleta dentro do avião. O que mostra a conivência da parte diretiva do clube que, como você bem disse, tem responsabilidade. Espero que nessa nova gestão a história mude. Desculpa te interromper. Não, mas você interrompeu por uma causa nobre e foi muito bom o seu lembrete desse detalhe, porque ninguém faz boletim de ocorrência contra eles. Nenhuma das vítimas registra boletim de ocorrência, porque se isso já tivesse acontecido, tem um tal de Zé do Urubu aí, ou Zé Urubu, Zé alguma coisa de urubu aí, morcego ou qualquer coisa que voa, e alguma coisa que voa aí, nebulosa, está aprontando sempre e ninguém faz boletim de ocorrência contra ele. Portanto, ele continuará aprontando e você, palmeirense, vai ficar sofrendo, porque se apoiando já está difícil, imagine intimidando, né? Você acha que o jogador vai render mais porque está com medo? Tá certo, Godoy. Bom, agora o Gazeta Esportiva vai continuar falando do São Paulo, que daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, enfrenta o Arsenal da Argentina no estádio Paulo Machado de Carvalho. E é de lá do Pacaembu que o repórter Osmar Garrafa está ao vivo, acompanhando toda a movimentação que gira em torno de mais esse jogão da Libertadores. Boa noite, Garrafa. Fala vai. Vai, Garrafa. Fala, Garrafa. Boa noite, Michele. Nós falamos ao vivo do estádio Dr. Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Daqui a pouquinho, 19h15, bola rolando pela Copa Libertadores da América, Grupo 3. O São Paulo recebendo o Arsenal de Sarandi da Argentina. O tricolor manda esta partida aqui no estádio do Pacaembu, porque, como você bem sabe, ele está punido pela Confederação Sul-Americana de Futebol, em função dos incidentes ocorridos na decisão da Copa Sul-Americana, quando São Paulo e Tigre protagonizaram momentos de guerra e selvageria lá no estádio do Morumbi. E a pena do São Paulo era a perda de um mando de campo, mas jogando na cidade de São Paulo, e por isso o tricolor escolheu esta partida contra o Arsenal. As duas delegações já chegaram por aqui. Vale lembrar que o São Paulo é o vice-líder ao lado do Strongest no grupo 3, ambas equipes com 3 pontos ganhos. O Atlético Mineiro, que enfrenta o Strongest, é o líder com 6 pontos, e o Arsenal até o momento obteve 2 derrotas, não venceu nenhuma partida, é o lanterna do grupo. E por isso, segundo informações daquilo que nós apuramos hoje aqui no estádio do Pacaembu com os colegas argentinos, é bem provável que o técnico Gustavo Alfaro entre com uma equipe completamente reserva contra o São Paulo, já que o Arsenal, ele é 4º colocado no campeonato argentino e, segundo a comissão técnica, a prioridade, devido a esse início muito ruim na Copa Libertadores da América, é priorizar o campeonato local, o campeonato argentino. E o São Paulo pode hoje, então, repito, enfrentar a equipe reserva do Arsenal de Sarandi. O tricolor está confirmado pelo técnico Ney Franco, tem um único problema: o Denilson, no treinamento de ontem, acabou sentindo uma contusão no joelho direito, fica de fora, e o Ney Franco falou que muda a equipe, mas não muda a forma do time jogar. Por isso, o Fabrício, pela primeira vez desde que se recuperou de lesão, ele ganha a condição de titular e está escalado no meio-campo do São Paulo. Um detalhe importante: o tricolor, em 3 jogos aqui no estádio do Pacaembu, sob o comando do técnico Ney Franco, obteve 3 vitórias. O tricolor está invicto sob o comando do técnico Ney Franco. Foram 2 partidas contra o Corinthians e uma o ano passado pela Copa Sul-Americana contra a Universidade do Chile. 3 jogos e 3 vitórias. O São Paulo está escalado com o Rogério no gol, Douglas pela direita, Lúcio, Rafael Tolói e o Cortez
Cortez pela esquerda. Havia quem entendesse que o Carleto poderia aparecer como novidade pelo setor, mas o Cortez está mantido, mesmo não tendo um bom desempenho. No meio campo, o Wellington, Fabrício e Jadson. No ataque, Aloísio, Luiz Fabiano e Osvaldo. O trio de arbitragem é colombiano. O árbitro será Vilmar Roldan Pérez. Eu repito, a partida está confirmada para 19h15, ou seja, daqui 1h04 aqui no estádio do Pacaembu. E daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes do tricolor no Gazeta Esportiva. Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa. E você que está em casa, participe da enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é: qual será o resultado da partida entre São Paulo e Arsenal de Sarandi, válida pela Libertadores? Vai dar tricolor, empate ou os hermanos levam os 3 pontos? Eu acho que vai dar tricolor. Acesse e vote resultados no fim do programa de hoje. Palpites? Meu voto é São Paulo. Godoy? São Paulo. Muito bem. Bom, tem um recadinho para você. A gente tem falado muito de Conmebol, de regra. E se tem regra, é para ser seguida. Isso vale também para a Lumbra. Os produtos da Lumbra Materiais Elétricos têm certificado, têm garantia e têm um super controle de qualidade. E com eletricidade não se brinca. Assista esse SBT e você vai entender o que eu estou falando. Você que precisa de materiais elétricos, pense a Lumbra, uma das principais marcas do país. A Lumbra oferece variedade, tecnologia, design e opções de cores. São 9 linhas de interruptores e tomadas, dispositivos de proteção, disjuntores ALBR, BR, BPS, além de canaletas, centros de distribuição, fitas isolantes e muito mais. Procurando variedade e qualidade, a sua melhor opção em materiais elétricos é a Lumbra. Então preste muita atenção, especialmente você, arquiteto ou decorador. Visite o estande da Lumbra na FEICOM. Eles estão com um sistema de automação que é impressionante. Vale a pena você ver, dá uma passada por lá. Smart Control, o sistema de automação da Lumbra. E depois dos acontecimentos lamentáveis envolvendo membros da torcida organizada Mancha Verde no aeroporto de Buenos Aires, o presidente do clube, Paulo Nobre, convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre o assunto. E ele avisou: acabaram, Godoy, as regalias de torcida organizada no Verdão. Muito bem, Michele, vamos falar então mais do Palmeiras. E terminou há pouco aqui na sala de imprensa da academia a entrevista coletiva do presidente Paulo Nobre. Você vê ainda que a discussão em cima de tudo aquilo que ele falou, que começou com esse pronunciamento e forte. O que aconteceu hoje pela parte da manhã na Argentina é uma coisa inaceitável e o Palmeiras não vai tolerar esse tipo de atitude daqui para frente. Isso não é atitude de um torcedor apaixonado, isso é atitude de meia dúzia de bandidos que estão dentro das torcidas uniformizadas. É o que nós esperamos de uma torcida organizada. Se ela é realmente organizada, que ela identifique esses marginais, que eles sejam expulsos da torcida e entregues à polícia. A partir de hoje já cortamos todas as regalias que eventualmente as torcidas uniformizadas tinham. E até que ela tome uma medida e se comprove organizada, não existe mais diálogo com essa presidência. O presidente também explicou os incidentes e o principal ferido em tudo isso, o goleiro Fernando Praz. Conversei com o Praz, que obviamente não está satisfeito com a situação que aconteceu, mas é um profissional e eu tenho certeza absoluta que vai continuar defendendo o Palmeiras com o mesmo afinco que defendeu até hoje. A qualificação diz que ele chama esse tipo de gente foi dada dessa forma. O Palmeiras repudia atos de violência. E atos de violência não partem de torcedores, partem de bandidos. A gente precisa saber distinguir. Esses bandidos precisam ser expurgados não das torcidas uniformizadas, eles precisam ser expurgados do futebol. Porque esse tipo de bandido, ele afasta o torcedor comum, o torcedor que é um apaixonado pelo Palmeiras, e não é porque ele não faz parte de uma torcida uniformizada que ele não é tão torcedor quanto. Essas pessoas não são torcedores, são um câncer para o futebol. O presidente Paulo Nobre também não escondeu que a partir de agora vai se cuidar mais na questão segurança pessoal e do elenco. Eu quis ser presidente do Palmeiras. Eu tenho que estar preparado para tudo. Eu não funciono na base de pressão. É um ônus da presidência. Eu sei do que você está falando. É verdade que vai existir pressão
paciência. Essas medidas anunciadas pelo presidente Paulo Nobre e pela Sociedade Esportiva Palmeiras passam a vigorar a partir já desse clássico do final de semana. Nada mais de ingresso, conversa entre diretoria e também torcidas organizadas somente depois de punição para esses torcedores que criaram toda essa confusão lá na Argentina. Essa é a palavra, é a postura do Palmeiras nesse momento. Imagem José da Silva, Ricardo Baldini, Luiz Henrique Gurian, Palmeiras, para a TV Gazeta. Eu sempre defendi o ponto de vista em relação à punição à torcida, a torcedores, que o clube ficasse isento. Porque ao punir toda a torcida, estará sempre punindo muitos inocentes. Depois dessa declaração aí, por isso que dá para entender por que o Palmeiras não tomou atitude nenhuma contra o prejuízo que teve pelas atitudes dos torcedores nos jogos aqui, que o Palmeiras perdeu o mando no Pacaembu, depois aprontaram lá em Araraquara, né? Qual o prejuízo que o Palmeiras teve e qual foi o ressarcimento? Nenhum. Portanto, depois do que aconteceu com o Corinthians sendo punido pela Conmebol, existe realmente um vínculo de benefícios entre clube e torcida. Portanto, puna-se o clube para acabar com essa falta de respeito e civilidade por parte da torcida. Ele acabou de declarar que existe regalias, existe benefício, portanto, existe um vínculo entre clube e torcida. Puna-se o clube, acaba-se com a torcida. O verdadeiro torcedor que vive para o clube e se beneficia das alegrias que o clube dá, esse continuará. Agora, aquele que ganha dinheiro através de organizações que se beneficiam usando só o nome do clube, esses que se explodam, mas falta coragem. E não será o Paulo Nobre que terá essa coragem. Espero que tenha, mas eu não acredito que tudo isso que ele disse, ele vá cumprir. Eu espero que sim, né? Eu vou até me apropriar de uma frase que tem numa música do Rapa que eu acho que se encaixa muito bem, né? Paz sem voz não é paz, é medo. Então ele está botando a cara para bater, está dizendo que vai cortar as regalias e muito provavelmente, quer dizer, se depender de nós, vai ser cobrado por isso. A gente precisa mudar o contexto do futebol. Mudar essa história que o time perde, vem torcedor e bate em jogador, acaba quebrando o patrimônio dos jogadores, muitas vezes patrimônio público. E isso tudo, eu repito aqui, isso prevalece por causa da impunidade que reina no país. Agora, quando ele fala, vamos cortar regalias, porque sempre existiram. E não adianta a gente ficar com inocência aqui. Existe uma coisa muito mais profunda nessa relação entre clube e torcedores organizados. Tem interesse de todos os níveis, desde o interesse político até mesmo respaldo para a permanência no poder. E muitas vezes até medo mesmo de repente, sofrer represália. Afinal de contas, esse país é a terra de ninguém. Isso precisa mudar. Eu falava isso em relação à Conmebol e vale também para os clubes brasileiros nessa relação. Se não tomar uma atitude, esse comportamento vai se repetir. Quantos jogadores do Palmeiras nós já vimos agredidos por torcedores organizados? Wagner Love, o João Vitor, o próprio Vanderlei Luxemburgo, sabe, que saiu no braço com torcedores no aeroporto. Quer dizer, são situações que vão se repetindo. Vão se repetindo. E se nada for feito, isso vai continuar até acontecer uma tragédia. Aí, quando acontece uma tragédia, precisamos fazer isso assim, assim, assado. Que essas mudanças ocorram antes do pior. A relação é muito promíscua. No primeiro momento que o Palmeiras estiver mal, precisando da presença de torcedor, abre-se as pernas novamente e deixa esse grupo fazer o que quiser, em troca de apoio no estádio, por um ingresso mais barato e o estádio cheio. Então a relação é promíscua e não será de repente, repentinamente, que haverá um corte no cordão umbilical. Conviveremos mais tempo com isso. Saiu agora à tarde a punição para o Corinthians pelo caso envolvendo a torcida do Timão em Oruro, na Bolívia, em que o jovem torcedor Kevin Espada, do São José, acabou sendo atingido e morto por um sinalizador lançado por um corintiano. O Corinthians poderá ter a torcida nos jogos em casa pela Libertadores, mas pelos próximos 18 meses, os alvinegros não poderão assistir ao time em jogos fora do Brasil. Além disso, o clube terá que pagar uma multa de $200 mil
dólares é a entidade máxima do futebol sul-americano. Decisão que inicialmente estava marcada para ser anunciada ontem, só foi divulgada hoje porque a reunião entre os delegados da Conmebol acabou sendo adiada. Bom, a punição acabou ocorrendo a hora que a gente sempre cobrava da Conmebol. Sobre essa história, não pode comprar ingresso lá fora. Ontem mesmo no jogo com o Tijuana não podia. E tinha lá a faixa de uma torcida organizada que a polícia acabou tirando, que mostra que tinha torcedores do Corinthians lá. O que me chama a atenção é o caráter político dessas decisões. O resultado já estava sendo cantado em verso e prosa. Quer dizer, todos já sabiam o que ia acontecer no julgamento. Ora, que julgamento é esse? Aí você chega à conclusão de que não é um julgamento, é um acordo político. Demos uma resposta à sociedade. Maravilha. Agora é hora de mudar e amenizar ou deixar mais branda a punição. Com isso, todo mundo sai ganhando, menos a moralidade. O Corinthians deixou escapar a chance de conseguir um recorde histórico na Taça Libertadores. Além de perder para o surpreendente Tijuana, o Timão deu adeus a uma invencibilidade de 16 jogos na competição e não conseguiu se igualar ao Sporting Cristal do Peru, que ficou 17 partidas invicto. O repórter José Paes saiu às ruas de São Paulo para ver como aqueles tradicionais torcedores que não gostam de assistir ao jogo em casa acompanharam mais uma partida do Timão. Parece que a punição imposta pela Conmebol, que está proibindo os torcedores do Corinthians de ir aos estádios na Libertadores, se estendeu para aquele fiel torcedor que gosta de ir aos bares acompanhar os jogos do Timão. Mas aquele pequeno número de gente que veio aqui à Vila Madalena para acompanhar o jogo do Corinthians, espera que o alvinegro belisque ao menos uma vitória contra o Tijuana do México. E esse Tijuana é osso duro de roer ou vai Corinthians? Vai Corinthians sempre, velho. Não dá chance pro Corinthians. O Corinthians vai ganhar fácil. Time ruim. Que Corinthians, né? Vai fazer o quê? Vai tranquilo hoje. 2-0, 2-0. Tijuana bom é só a banda? Só a banda, é bem ruim. Se o time do Tijuana não metia medo, o gramado sintético do Estádio Caliente, muito menos. A confiança da Fiel estava lá em cima pro jogo. Acho que não, pode ter grama sintética, original, areia, pode ter no meio, Corinthians não tem problema não, os caras vão matar a pau esse jogo aí. Só tamo craque, aí os caras já acostumados, vai Corinthians. Mais do que os 3 pontos, o que os torcedores do Timão queriam mesmo era ver a equipe se mantendo invicta na Libertadores. Com a bola rolando, a aflição começou a tomar conta logo no início da partida, com os 2 gols anulados de Paulinho. Aí não tem jeito, né? Sobra aquela cornetada básica pra cima da arbitragem. Sempre roubam, né? Mas não, tá tranquilo, 2-0. Pato e Guerreiro hoje. É roubo, né, cara? É assim, normal. Tá roubando o Corinthians, cara? Eu acho que sim, cara. Não foi impedido não, cara. E foi só isso aí que aconteceu de interessante no primeiro tempo, viu? Por isso, vamos dar uma pausinha na reportagem, porque o jogo tava tão feio, mas tão feio, que é melhor a gente mostrar o clima de alegria que tomava conta de um grupo de gringos que acompanhava a partida na Vila Madalena. Dá uma olhada. Como diria o ditado, tem gringo no samba. Sobe o som pra eles. Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. Sou gavião, levanto a taça, dou muito orgulho pra delírio da Fiel. Enquanto eles pagodeavam, a primeira etapa terminava em 0-0. Acabou o primeiro tempo, 0-0. E aí? E agora? Normal, coisa do Corinthians, vai cozinhando o jogo, cozinhando e vai atacar na hora certa. Mas o Corinthians está cozinhando o jogo porque tem o Pato? Exatamente, então é um especialista nisso aí. É, meu amigo, só que quem atacou em bolo, defendeu em massa e chegou ao gol foi o Tijuana. Para desespero da galera que assistia a partida aqui do Brasil. Vamos falar baixinho aqui que foi gol dos caras, gol do Tijuana, e você tá secando o Corinthians, cara. Porra, tô secando até as últimas aqui, eu tô fazendo figa. O ataque do Corinthians eu faço figa até com os dedos dos pés, velho. O Timão bem que tirou alguns suspiros da torcida com boas jogadas, mas não teve jeito. Lá se foi por água abaixo a invencibilidade do Corinthians na Libertadores, com a primeira derrota da equipe no torneio deste ano. É bom lembrar uma frase aí que alguns torcedores de outros times falam, né? Nunca serão invictos, é o único, é o Corinthians. Nunca serão? Mas calma aí,
Essa daí é uma das principais frases do filme Tropa de Elite, cuja música tema é do Tijuana. Bom, é melhor deixar esse negócio de ficar falando mal dos rivais pra lá, viu, fiel? E se preocupar apenas em torcer para que o Corinthians volte a sentir o sabor da vitória na Libertadores. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. O cardápio do Manel Simpatia, lá em Birigui, que é extenso, está bem menor do que o cardápio de desculpa que o Corinthians está dando. Uma hora é a arbitragem, outra hora é o campo, outra hora é a bola, outra hora é o cansaço, outra hora é o revezamento, outra hora é a pré-temporada. O plano tático continua o mesmo, funciona, mas a execução tática, a execução está falhando, está pecando. Então, no momento que individualmente o jogador tem que executar sua função, está falhando. Por isso que o Corinthians está jogando uma baba, não está jogando nada. A bolinha está desse tamanhozinho, parece bolinha de tênis de mesa, de ping-pong. Então, será que o ambiente ainda é o mesmo do ano passado? Será que o Douglas está feliz? Será que o Emerson está se dando bem com o Tite? Então, chega. Ontem o gol do Tijuana foi impedido, os 2 gols que anularam do Corinthians foram anulados corretamente, mas o time não está jogando nada, porque esse time aí, com esse grupo de jogadores, tem que ganhar do Tijuana no campo com grama de plástico, de grama de verdade, de terra, com água, sem água, tem que ganhar. O Corinthians não está jogando nada, e muita desculpinha. Tite, é muita desculpinha, Tite, fala muita desculpinha. Esse time não tá jogando nada, Pascoal. Mas você sabe que ontem eu não achei desculpa não, acho que a grama sintética realmente atrapalhou. A bola corria demais, dificultava o domínio, dava para perceber que o jogador estava com problema do tempo de bola, e isso é fruto do gramado. Se repetir esse futebol aqui no Pacaembu, eu até concordo com você, mas acho que aqui o time vai fazer bonito. Lá em Osasco, na Cidade de Deus, no Bradesco, lá tem o melhor campo de grama do mundo, de sintética do mundo. Por que o Corinthians não foi treinar lá? Por que não foi se preparar lá? Já tá poupando o jogador mesmo, ninguém joga, fica descansando. Em vez de ficar coçando a película enrugada em casa, vai treinar na grama lá, na grama sintética, pô. Aí vem com desculpa que a grama atrapalhou. Não atrapalhou nada, cara, não tá jogando nada. A bolinha tá desse tamanhozinho, pequenininha. Tem que jogar mais. Jogou contra o Santos aqui, o Santos numa baba desgraçada, e o Corinthians também não jogou nada. Aliás, os times que têm técnicos top não estão jogando nada, viu? Os top não estão interferindo em nada. Santos, Corinthians, Fluminense, quem mais? Seleção brasileira. Tá bem hoje? Tô invocado. Então, segue o jogo. Vamos para um rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco, Dodô marca golaço na estreia pelo Grêmio Osasco. Os gols da Champions League e os preparativos para os jogos desta quinta-feira pela Libertadores. A gente já volta. Dodô, novo reforço do Grêmio Osasco. Ontem, na estreia dele pelo clube na Série A2 do Paulistão, o time venceu o Capivariano com direito a um golaço do atacante, que no passado já foi conhecido como o artilheiro dos gols bonitos. A vitória por 2-0 deixou o Grêmio Osasco na 3ª posição na tabela, a 3 pontos da líder Portuguesinha e do vice-líder Audax. Dodô é incrível. Eu acho que 50% dos gols que ele já fez na carreira são de gols bonitos, de gols lindos. O cara tem uma facilidade de fazer gol bonito. Até me lembro os tempos que eu jogava bola. Melhor ouvir isso do que ser surdo. Melhor. Mas parabéns ao pessoal do Osasco lá, o Mário Teixeira, o Gustavo, o Lindenberg, o Vampeta, pelo trabalho que eles estão fazendo lá. Domingo às 10 horas da manhã contra o Monte Azul. O jogo é tão importante que até o Paulo César Oliveira será o árbitro, é o árbitro que está escalado para o jogo, com Dodô, Viola e o estádio lotado lá, o José Liberati Filho. Parabéns, é maravilhoso o trabalho que eles estão fazendo. Vai ter cantora de ópera cantando um hino nacional, de show de motos, é uma coisa interessante que atrai o torcedor com a família para o estádio, completamente diferente dessa bagunça de torcida organizada. E lá tem a Osasco Chopp, lá tem a Osasco Lobo, mas é
alegria. Então pega a sua família, vai lá para Osasco e curta esse jogo aí, Osasco e Monte Azul, 10 horas da manhã, domingo. UEFA Champions League, na França, o brasileiro Jonas deu um susto no Paris Saint-Germain, mas o time do Meia Lucas reagiu e conseguiu a vaga nas quartas. Já a Juventus, que praticamente já havia se classificado no último jogo, passeou contra o Celtic da Escócia. Na Itália, a Juventus despachou o Celtic e avançou às quartas. Quagliarella bateu cruzado, o goleiro Foster deu rebote e Matri aproveitou para fazer 1-0 Juve. No segundo tempo, Pirlo deu um lindo lançamento para Vidal, que só rolou a bola para Quagliarella definir o jogo. Final em Turim, Juventus 2, Celtic 0. Já na França, Paris Saint-Germain e Valência só balançaram as redes no segundo tempo. E foi a equipe espanhola que saiu na frente. O brasileiro Jonas arriscou de fora da área e acertou o canto do goleiro Sirigu, 1-0. 10 minutos depois, Gameiro fez a jogada pelo meio. Lavezzi bateu, Guaita defendeu e no rebote o mesmo Lavezzi completou para o gol. Empate em 1-1 classificou o PSG, que havia vencido a partida de ida por 2-1 na Espanha. O Lucas nem jogou tão bem ontem contra o Valência, mas o Paris Saint-Germain segue em busca de um título inédito. Vamos falar agora de uma das coisas mais importantes que existem, o seu sorriso. Na Simplan, você conta com profissionais especializados em implantes. O implante é capaz de transformar tanto o seu sorriso quanto a sua vida pessoal e profissional. Afinal, o sorriso é o seu maior cartão de visitas. E se precisar colocar aparelho, a Simplan tem os aparelhos personalizados, transparentes, chamados alinhadores, que são uma alternativa quase invisível aos aparelhos tradicionais. E como são esses aparelhos, eu explico. São jogos de posicionadores sequenciais, individualizados, feitos sob medida, quase invisíveis, que reposicionam seus dentes sem usar metais ou fios, para você ficar com um sorriso perfeito. Conheça a Simplan. Ligue para 11 21 25 30 10. Vou repetir o telefone, 21 25 30 10. Liga e descubra qual a unidade mais próxima de você. Vou repetir o telefone, 21 25 30 10. Agende agora mesmo uma avaliação. Simplan, fazendo você sorrir. Recadinhos agora, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente, assistindo ao Gazeta Esportiva, e nós queremos que vocês também nos acompanhem no Twitter e no YouTube. No Twitter, endereço do programa, @Gazesportiva, tem o @Celso Cardoso, @Michele Janela. No YouTube, o nosso novo canal é youtube.com/A Gazeta Esportiva TV, e tem os nossos blogs no site agazetaesportiva.net, o blog do Godoy, De Olho no Apito, do Celso Cardoso, Na Cara do Gol, e o meu blog Bela Jogada. O Celso e eu escrevemos ontem à noite sobre o jogo do Corinthians. Você escreveu sobre esse jogo do Corinthians também? Bom, quer mandar um abraço aí, Godoy? Ué, como eu tô nervoso, o Ed Mauro falou para eu ir participar da Romaria dos Charreteiros, convidado pelo Vieira da Roviteiros, o Tenório e o Toninho. Ainda não foi? É dia 9, sábado, suculenta feijoada a partir das 13 horas, com música ao vivo, lá no sítio Capuava, em Franco da Rocha. Eu vou mandar brasa na charrete. Vai ter boi no rolete? Vai ter feijoada nessa. Depois nós vamos preparar um boizinho. Então tá bom. Vamos para um rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco os gols da Libertadores. Atlético Mineiro enfrenta o The Strongest para disparar na liderança do grupo, e mais notícias direto do Pacaembu. Gazeta Esportiva já volta. 4 partidas acontecem esta noite pela Libertadores. Além de São Paulo e Arsenal no Pacaembu, o Boca Juniors recebe o Nacional do Uruguai na Bomboneira. Cerro Porteño do Paraguai e Independente Santa Fé da Colômbia jogam em Assunção, e o Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho e companhia vai enfrentar o The Strongest no Caldeirão da Arena Independência. Veja como o Galo se preparou para enfrentar o time boliviano. No gramado, somente os goleiros, enquanto os jogadores de linha ficaram na academia e tiveram contato com alguns torcedores. Ronaldinho Gaúcho até encontrou uma fã chinesa. Para a partida contra o Strongest, Pierre vai retornar após ser poupado. Agora as dúvidas ficam na defesa e no ataque. Hever sofreu um corte no supercílio esquerdo na última partida do Campeonato Mineiro e deve desfalcar a equipe. O zagueiro sofreu 26 pontos no local e seu provável substituto pode ser o veterano Gilberto Silva. Tomar 26 pontos, né, no rosto não é tão simples, né? Mas está se recuperando, fazendo de forma tranquila também, com acompanhamento médico.
A gente torce para que esteja bem, né, acima de tudo. E vamos aguardar. Se jogar, o pentacampeão mundial pela seleção em 2002 fará o 100º jogo com a camisa do Galo. Será especial de todas as formas, né? Você atingir uma marca dessa, de 100 jogos por um clube como Atlético, é motivo de alegria e de muito orgulho, né? Outro que pode desfalcar o clube mineiro é o atacante Bernard. Ele está com amidalite e perdeu 3 quilos na última semana. Porém, é provável que não fique fora dessa e colabore para que a confiança de Ronaldinho não vá embora. Confiança, 1000%. E, como sempre, desde que cheguei aqui, as minhas responsabilidades dentro da equipe tenho claro na cabeça e vou procurar exercer da melhor forma. O Net Empresas trouxe uma novidade imperdível para você. Se você tem um consultório, academia, escritório ou outro negócio, veja só a promoção que o Net Empresas fez para você. São 10 mega de Net Virtua com Wi-Fi com 50% de desconto e 2 linhas de telefone gratuitamente para você. Isso mesmo, são 2 linhas de telefone grátis. Tudo isso por 3 meses. Veja só quanta vantagem. Você pode contar com vários serviços inteligentes, como identificador de chamadas, para saber quem está ligando para você. Fazer chamada com 2 pessoas ao mesmo tempo, entre outros serviços. E ainda tem o Net Virtua, banda larga de 10 mega com Wi-Fi, para você e seus clientes navegarem à vontade, sem pagar nada mais por isso. Está esperando o quê? Assine agora mesmo, aproveite e conheça também os planos com a TV por assinatura da NET. Anota aí o telefone, 4004-8844. Vou repetir, 4004-8844. NET Empresas. Tem um NET Empresas para cada empresa. Mais Libertadores, o Toluca do México não foi além de um empate em 1-1 em casa diante do Barcelona de Guayaquil. No Paraguai, o Libertad chegou a estar perdendo do Sporting Cristal por 2-0, mas conseguiu reagir e empatar o jogo. Veja os gols. Pelo grupo 2, o do Palmeiras, o Sporting Cristal do Peru fez o primeiro gol contra o Libertad com Ávila. No segundo tempo, Ávila novamente, agora aproveitando o cruzamento da esquerda, ampliou a vantagem, 2-0. Aí começou a reação do time da casa. Confusão na área peruana, até a bola sobrar para Benítez empurrar para o gol, 2-1. E a 3 minutos do final, Núñez pegou de primeira e bateu cruzado para deixar tudo igual em Assunção. Final 2-2. O torcedor do Fluminense que compareceu ontem ao Engenhão não gostou nem um pouco do que viu. O tricolor carioca saiu na frente com um gol do artilheiro Fred, mas ficou no empate com o Huachipato do Chile. No Engenhão, pelo grupo 8, o Fluminense saiu na frente do Huachipato do Chile com Fred cobrando pênalti, 1-0. Mas os chilenos chegaram ao empate depois da bela jogada de Arrué. No bate-rebate, Núñez completou definindo a partida, 1-1. O Flu é líder do grupo 8 com 7 pontos, porém com um jogo a mais. Para mim, eu não considero esse empate, considero uma derrota. Porque nós fomos responsáveis por ela não ter acontecido. E fica um sentimento de derrota. Então, claro, a decepção é de todo mundo, nossa e principalmente do torcedor. Hoje faz exatamente 43 dias do primeiro jogo do estadual, dia 21 de janeiro, e foram realizados 13 jogos, da média de um jogo a cada 4 dias. Né? Foi a única equipe que jogou 4 quarta-feiras seguidas, com 2 viagens extremamente desgastantes. Eu não estou dando desculpa aqui não. Estou colocando o que você colocou. Será que cansou? Não sei, porque nós continuamos tendo chances, tendo oportunidades, né? E erramos. O clima de velório que você viu ali do Abel Braga não é por acaso, não. O Fluminense poderia ter goleado o Huachipato se tivesse finalizado bem. Não finalizou bem, fez um gol de pênalti e aí no segundo tempo foi castigado. Apesar de merecer melhor sorte, finalizou mal. Por isso um empate, mas merecia realmente a vitória. O Palmeiras tropeçou. O Verdão foi melhor durante a maior parte da partida, perdeu um gol incrível com o atacante Kleber aos 47 minutos do segundo tempo e aos 49. No último lance do jogo, o Tigre marcou e saiu de campo com a vitória. Veja o gol. A cobrança de falta para o Tigre era o último lance do jogo. O levantamento foi desviado por Ferreira. Bola tocou no chão.
encobriu o Henrique e sobrou livre para Penhalba marcar o gol da vitória dos argentinos. Final 1-0. O Palmeiras poderia ter vencido o jogo, essa é a verdade, perdeu um gol incrível aos 47 e depois acabou ainda penalizado com um gol no último lance, quer dizer, uma nhaca danada. Obviamente também que você pode considerar, o Palmeiras tem as suas limitações, tem os seus problemas, não vai ser fácil se classificar nesse grupo, porque o Sport Cristal tem um bom time, o Palmeiras vai jogar com o Sport Cristal fora de casa. O que o Palmeiras precisa fazer? Primeiro, devolver essa derrota para o Tigre. Tem que fazer a lição de casa jogando em São Paulo contra o time argentino. E vencer também o Libertad, que vai ser outro osso duro de roer. Se vencer essas duas partidas, o Palmeiras se classifica, Godoy. Agora, se perder pontos para um desses times, a casa caiu. Para tristeza da Kátia Bizeto, ela acha que o Palmeirinhas dela já era, já foi, já está no IML. Será que ressuscita? Vai ser difícil, mas se ganhar do Tigre aqui, e tem condições de ganhar, desde que os jogadores não tremam, se der tremedeira, depois dessa pressão aí que sofreram no aeroporto, aí, meu filho, não adianta acender nem vela de 200 metros de altura, vela do tamanho do obelisco lá do Ibirapuera, que não vai resolver, não. Mas, vamos trabalhar, seu Kleiner vai trabalhar, e vamos ver se os jogadores... E o Kleber, principalmente o Kleber, seja menos displicente na hora de marcar um gol ou tocar para o companheiro, né, Kleber? Que tal mudar a sua casa para melhor? Já pensou em tirar sua TV de cima do móvel e colocá-la num suporte para economizar espaço e ter mais praticidade? A escolha certa é um suporte da Brasforma. A Brasforma pensou numa linha completa de suportes para os mais diversos usos. TVs LCD, LED, plasma e convencionais, além de monitores, projetores, micro-ondas, racks, pedestais e home theater. A Brasforma tem maior compatibilidade com os diversos modelos de TV. São mais de 60 produtos, suportes fixos, inclináveis, articulados, de teto e até suportes motorizados, com até, sabe quanto? 5 anos de garantia. Só quem tem 25 anos de história vendendo no Brasil e em mais de 15 países pode oferecer tanta qualidade e segurança. Então, se você quer ver do jeito que você gosta, suporte Brasforma. Acesse brasforma.com.br. Vou repetir, www.brasforma.com.br e clique em onde comprar para achar a revenda mais perto de você. E tem Brasforma nas redes sociais. Participa e conheça as novidades. Suportes Brasforma, fixação por qualidade. No México, o Corinthians não conseguiu se adaptar ao gramado sintético do estádio do Tijuana e acabou sofrendo a primeira derrota na Libertadores em 2013. Veja o gol. O Tijuana chegou à vitória depois da cobrança de falta de Arce. Em posição irregular, Aguilar desviou, a bola pegou em Fábio Santos, mas Gandolfo completou para o gol, 1-0. Essa foi a terceira vitória em 3 partidas do Tijuana nesta Libertadores. O Corinthians se manteve na segunda posição com 4 pontos. Corinthians, poderia ter ganho também esse jogo aí, pelo menos empatado, completaria 17 jogos invictos, igualaria a quantidade, a mesma série invicta do Sporting Cristal, se não me engano, né? 17 jogos e depois teria a chance aqui contra esse Tijuana, aí, o time do cachorro, aqui metia um pitbull em cima desse cachorro vira-lata aí, e completaria, aumentaria e ficaria com a série invicta maravilhosa. Mas não adianta chorar e não tem o si, já foi. Agora vamos esperar que ganhe aqui e consiga se posicionar bem para se classificar. Porque se não se classificar, vou falar para você, nem Mochilink vai salvar esse time. Nem Mochilink vai salvar esse time aí, com Pato, com esse baita elenco, Renato Augusto, Gil, reforços que vieram, e o time ficou pior do que estava. Assim, até respeito, mas o Corinthians não tem jogado tão mal assim. Não tem jogado nada. Ontem, excepcionalmente, realmente não foi bem. Ainda assim,
teve o domínio do jogo, teve volume de jogo. O problema, a dificuldade para dominar a bola realmente estava muito grande. Isso hoje não pode considerar o fato de ser gramado sintético. Se houve erro no planejamento, se poderia ter treinado em outro lugar, é uma outra história. Mas que o gramado atrapalhou, não é uma desculpa não. O tempo da bola, o domínio estava equivocado e, obviamente, também alguns jogadores que costumam ir bem, ontem não foram. O caso do Renato Augusto, que tem feito boas partidas, ele caiu bem no time, mas ontem, por exemplo, não conseguiu render. O próprio Alexandre Pato, que vinha bem também nos últimos jogos, acabou não fazendo uma boa partida. Isso acontece. Agora, pelo time que tem, pelo futebol que tem apresentado, é difícil imaginar o Corinthians não classificado para a próxima fase da Libertadores da América. Pega o Tijuana aqui, tem mais time, tem tudo para vencer. Pega o San José aqui, tem mais time, tem tudo para vencer. E vai jogar fora de casa contra o Milionários. Quer dizer, partida um pouco mais difícil, mas também tem condições de vencer. Então, pode até não ficar com a primeira colocação do grupo, mas que vai se classificar, isso eu não tenho dúvida. Condições tem por causa da ilusão do torcedor, né? Que sempre acha que vai melhorar. Mas nem com o Edgar Ferreira de Melo, São Paulino, que torce contra o Corinthians, o genro dele, o Danilo, torcendo contra o Corinthians, não vai dar. O Kaká também, lá da Matiléu, torcendo contra. O Corinthians tem plenas condições de se classificar nesse grupo aí. E vamos ver se consiga. Para o Pascoal não ter que andar de joelhos daqui até lá em Santana. E só mais uma coisa sobre o Corinthians, muito rapidamente. A Michele falou no começo do programa da punição. O Corinthians vai poder ter público contra o Tijuana jogando em São Paulo, no Pacaembu, mas por 18 meses, torcedores não vão poder acompanhar a partida. Já falou isso. Sim, eu vou dar só um complemento, se você me permite. A audiência 30 segundos. Então, fora de casa, por 18 meses, o Corinthians não poderá ter torcedor, inclusive em jogos no Brasil. E se houver um novo incidente, aí na reincidência, o Corinthians corre o risco, inclusive, de ser excluído da Libertadores da América, é bom constar. Já está tudo pronto para o início de São Paulo e Arsenal de Sarandi no estádio do Pacaembu. Agora há pouco, na chegada dos jogadores, o repórter Osmar Garrafa conversou com o meia Jadson sobre a diferença de jogar longe do Morumbi. Vamos ver. Jadson, jogar no Pacaembu é um fator de complicação? É diferente não poder jogar no estádio do Morumbi? Olha, nossa equipe gosta de jogar no Morumbi, é a nossa casa, mas às vezes que a gente jogou aqui no Pacaembu, a gente não teve problema nenhum, a gente conseguiu bons resultados, algumas vitórias. Então, aqui no Pacaembu eu gosto de jogar, um estádio bom, gramado bom, então tomara que hoje dê tudo certo e a gente possa conseguir a vitória. A ausência do Denilson, a entrada do Fabrício, muda alguma coisa ou somente a peça e a forma de jogar mesmo? Não, são dois grandes jogadores. O Denilson já estava entrosado ali com a equipe ali, jogando desde o ano passado. Então isso às vezes pode acabar prejudicando um pouco, mas o Fabrício é um jogador experiente, jogador que pode ajudar a nossa equipe da mesma forma. Então a gente deseja boa sorte para ele e para a nossa equipe. É a estreia dele, né, como titular esse ano. Ele comentou alguma coisa com vocês? Não, ele não comentou não. O Denilson, fiquei sabendo um dia antes só ontem, né? Fiquei sabendo que o Denilson não ia. Mas o Fabrício é um cara, um ótimo profissional, trabalha muito sério. Então acho que ele está ganhando a chance dele agora, né? E todo mundo está esperando por essa oportunidade. Tomara que ele possa ir bem nessa noite. Sabe o Jadson hoje? Tomara, né? Se Deus quiser. Se não sair o meu saindo de qualquer um, o importante é a vitória. A informação é de que o Arsenal vai colocar uma equipe reserva para priorizar o Campeonato Argentino, até porque já perderam 2 na Libertadores. Isso é diferente? Não, eu nem estava sabendo disso daí, mas a nossa equipe veio aqui para ganhar, seja com a primeira equipe, segunda equipe. O importante é a gente conseguir o nosso objetivo. Beleza, obrigado. Resultado final da nossa enquete do site GazeteEsportiva.net. Qual vai ser o resultado da partida entre São Paulo e Arsenal de Sarandi? Vitória do São Paulo, 57% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã, meio-dia, tem Super Esporte e o Gazeta Esportiva volta às 6 da tarde. Tchau. Nós nos vemos a seguir no Jornal da Gazeta. Até já. Um beijão para Letícia e para o Tavares, lá da Promocete, que me levaram para Santa Catarina, e para Rita Rogério, lá da Associação dos Árbitros da Grande São Paulo. Até domingo. It's your thing.
curta o agito da dupla Rick e Renner no Todo Seu. Hoje, 10h20 da noite. Assista agora, Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva. Oferecimento